Existe risco se eu comer pizza dormida fora da geladeira? Sim, a multiplicação de micro-organismos prejudica a saúde e começa em torno de 2 horas depois de o alimento ser preparado e mantido em temperatura ambiente. Portanto, se após o jantar ainda restarem algumas fatias, coloque-as em um recipiente com tampa e leve-as para dormir na geladeira. Assim você não corre o risco de ter uma infecção alimentar. Qual é mais saudável, legumes congelados ou enlatados? Os congelados apresentam uma perda pequena de cor e textura, mantendo assim suas propriedades nutritivas. Já os enlatados, dependendo do processo, podem apresentar perdas nutricionais mais importantes. Eles também possuem grandes quantidades de conservantes como sal e açúcar. Quem tem restrições a esses ingredientes, consumir os produtos com cautela. Prepare o molho com morangos para comer com carne vermelha. A receita é a seguinte: refogue meia cebola em uma frigideira e em seguida acrescente metade de uma caixa de morangos picados, 1 copo de suco de maçã e meia xícara de caldo de legumes. Sal e pimenta do reino são a gosto. Para os legumes, experimente fazer um molho com 1 xícara de chá de leite desnatado e 2 colheres de sopa de requeijão light. Acrescente sal e pimenta a gosto. Você garante sabor sem acrescentar calorias. Qual é a melhor maneira para reaquecer o grelhado sem deixá-lo com gosto de borracha? Você sempre pode reaquecer um grelhado na própria grelha ou no forno micro-ondas. Mas com certeza a carne vai perder a qualidade. Ela ficará mais ressecada que da primeira vez em que foi aquecida e perderá cada vez mais nutrientes. O ideal é grelhar carnes magras e macias com cerca de 2 centímetros de espessura na hora de servi-las. Assim, você evita que fiquem secas ou muito bem passadas. Cinco alimentos que em excesso podem emperrar sua digestão. Gorduras. Elas só são absorvidas depois que a bile é despejada no intestino no final da digestão. Até lá, você vai transpirar e sentir sono. Açúcares. De acordo com os gastroenterologistas, o organismo precisa de mais tempo para quebrar açúcar do que para quebrar outros alimentos. Até que isso ocorra, você sente queimação. Líquidos nas refeições. Aumentam o volume gástrico, provocando uma sensação de desconforto. E como as bebidas ajudam os alimentos a descer, você acaba comendo mais. O resultado é uma digestão mais trabalhosa. Frutas e legumes ácidos. Os alimentos ácidos aumentam a produção de sucos digestivos, levando à azia e à dor de estômago. A digestão é tão custosa que você passa o dia se lembrando desses alimentos. Álcool. Prejudica as funções do estômago porque irrita o sistema digestivo, mas uma taça de vinho faz bem. Alimentos defumados como linguiça e presuntos aumentam o risco de uma pessoa ter câncer? É verdade? Sim, esses alimentos podem aumentar o risco de você desenvolver um câncer no futuro. O que ocorre é que durante o processo de defumação, as carnes ficam cheias de alcatrão provenientes da fumaça. E essa substância é um agente cancerígeno, assim como os nitratos e os nitritos de sódio usados como conservantes. Portanto, a recomendação é não comer em excesso. Toque de barista. Conheça alguns truques que podem deixar seu café ainda mais gostoso. Líquido. Além de bons grãos, a qualidade da água é fundamental para melhorar o resultado na sua xícara. A bebida é composta por 98% de água, por isso, ela deve ser filtrada ou mineral para não ter nenhum gosto ou sabor. Ebulição. Para coar o café, a água não pode estar fervendo. A temperatura ideal é entre 90 e 96 graus, ou seja, quando ela começar a formar pequenas bolhas no fundo da caneca. Fervendo, a água pode queimar o grão e deixá-lo mais amargo, tirando algumas de suas propriedades de sabor. Extração. Entre um café expresso e um coado,
Seja na cafeteira ou no velho coador de pano, fique com a primeira opção. Na hora da torra, os grãos retêm óleo aromático responsável pelo sabor. Quando filtrados, esses óleos se perdem no coador. Recipiente. A xícara também interfere na qualidade da bebida. Aquecemos as louças para manter o café quente. Ela deve ser grossa e de boa qualidade. Quando tiramos da prensa, a água perde cerca de 13 graus. Com a xícara quente, acrescentamos cerca de 3 graus ao café. Água com gás. O copo de água gaseificada servido junto à xícara do café expresso deve ser bebido antes do café. A sua função é limpar as papilas gustativas da língua para o amargor do café ser mais bem apreciado. Aprenda a conviver com a tecnologia sem destruir o seu corpo. Os aparelhos eletrônicos estão aí para facilitar a sua vida, mas usados de forma inadequada, detonam a sua saúde enquanto facilitam a sua vida. Para não precisar abrir mão de seus brinquedos tecnológicos, faça pequenos ajustes ao usá-los e evite uma pane total no seu organismo. Assistir televisão na cama. Alvo, coluna cervical. Para ficar sentado, você se apoia em um monte de travesseiros. Isso impede a musculatura de se alongar e deixar a cervical curvada para a frente. O quadro piora se a TV estiver muito alta ou muito baixa. Além da dor, você pode ter formigamento pela compressão da raiz dos nervos e hérnia de disco pela força excessiva sofrida pelos discos antevertebrais. Solução: uma almofada em forma de triângulo com inclinação de 45 graus. Apoie a lombar no encosto e posicione a TV na altura dos seus olhos. Ouvir música com fone. Ouvido interno. Com o fone, o volume do som pode superar o limite suportável de 84 decibéis. As células que recebem decodificam e mandam para o cérebro os estímulos sonoros que se desgastam, prejudicando essas ações e fazendo você ouvir menos. Solução: não importa se o fone é grandão ou fica dentro da orelha. Quando você usa qualquer um deles, o som não se dilui pelo ambiente e fica concentrado no ouvido. A sugestão é: se o volume vai até 10, não passe de 5. Passar horas largado na frente do computador. Olhos, punhos e planta dos pés. Diante do monitor, você se esquece de piscar os olhos e eles ressecam. Sem a proteção das lágrimas, as pálpebras podem causar irritações ao tocar os olhos. Já os tendões da parte superior dos punhos são tracionados se não tiverem o apoio correto e inflamam. Por isso, apoiar os pés nas rodinhas da cadeira força as pontas e inflama a região plantar. Solução: para os olhos, use um lubrificante ocular. Para os punhos, o segredo é deixar espaço na mesa para apoiar o antebraço enquanto digita. Já os pés ficam retos e bem posicionados com um apoio próprio. Não desgrudar do telefone. O músculo trapézio. Se você vive ao telefone, é provável que muitas vezes segure o fone com o ombro. Isso leva à contração da musculatura da região e desencadeia uma dor de lascar. Solução: use o fone com um encaixe na cabeça ou na orelha. Assim, as suas mãos ficam livres para realizar outras atividades e o seu pescoço sai ileso dessa. Apoiar o laptop no colo. Alvo: pescoço. Você olha para baixo para visualizar a tela e os músculos do pescoço acabam sobrecarregados ao adotar a mesma posição não natural. Solução: só trabalhe com o laptop no colo se for por pouco tempo. Para períodos longos, conecte-o ao teclado e monitores posicionados em mesas ou compre um apoio ergométrico. Truques para ser jovem e saudável por mais tempo. Trabalho. Não é ele que deixa você com cara de velho. Estudos mostram que quanto mais tarde você se aposenta, mais tempo leva para desenvolver uma possível demência. A teoria é que os desafios do trabalho mantêm a mente ágil. Não subestime a terceira idade. Em outro estudo, adultos que achavam que os idosos se davam mal em testes de memória marcaram menos pontos nas provas do que quem não os estereotipou. Tome sol.
Segundo os especialistas, 10 minutos diários curam doenças relacionadas à idade, como ossos sensíveis.